Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso segundo módulo da nossa disciplina de gestão escolar. Já estamos na metade, praticamente, do curso. Hoje nós iniciamos a unidade 1 do segundo módulo, que nós vamos discutir sobre as tecnologias e o papel do gestor com as novas tecnologias ou as tecnologias dentro, né, da administração pedagógica, administrativa desse professor, desse diretor. Vamos lembrar um pouquinho? Nós já vimos aí o conceito de gestão, já trabalhamos aí a questão do papel do gestor, que tipo de gestor que exerce dentro da sua escola, de que forma que esse gestor entra na escola. Discutimos um pouquinho, né, sobre os aspectos desse gestor, do papel do líder dentro da escola. Hoje nós vamos iniciar, nesse segundo módulo, discutir um pouquinho sobre a gestão dentro do cotidiano escolar, de que forma que as tecnologias adentram dentro dessa escola. Então, o objetivo da nossa aula hoje é compreender as contribuições que as tecnologias digitais têm dentro da escola e a importância do envolvimento de toda a comunidade escolar nas tomadas de decisões. Falamos isso um pouquinho na aula passada, sobre esse processo democrático, esse perfil de gestor mais democrático, dialógico, discutimos um pouquinho sobre isso, e hoje a gente, então, vem com as novas tecnologias para dentro da escola, com esse envolvimento da comunidade, para que ela também possa tomar as decisões junto com esse diretor. Então, vamos entender as características de um gestor. Vejam bem, qualquer um pode ser gestor? Ok. Qualquer professor da escola pode ser um gestor da escola. Mas todo mundo tem perfil para isso? Nem todo mundo tem o perfil do gestor. O gestor é aquele papel que nós já falamos sobre isso também, que vai administrar toda a escola. Então, ele também tem que ser, né, ter um perfil de uma pessoa mais criativa, dinâmico, que corre, que vai para um lado, que vai para o outro. Hoje as escolas, né, não têm um recurso muito bom, adequado para as escolas. Então, esse gestor, ele tem que ter esse perfil de correr atrás das coisas, de envolver a comunidade, de ter uma criatividade para utilizar pouco recurso para muitas coisas. Então, esse gestor mais criativo, que tem esse perfil mais dinâmico, é muito melhor do que aquela pessoa, né? Nós falamos sobre o laissez-faire, lembra? Lá na unidade 1, aquela pessoa que deixa acontecer, faz de qualquer jeito, se não tem recurso, então não faço. Nem sempre, dentro de uma instituição educacional, esse perfil é adequado, porque nem sempre nós temos recurso para uma pintura, para adquirir, né, bens para a escola. Então, essa articulação do gestor é necessário para que a escola possa ter contribuições melhores dentro dela. Uma outra característica que a gente tem já discutido em todas essas nossas aulas é esse perfil mais democrático e imparcial. É lógico que muitas vezes a gente busca, né? Eu tenho uma colega que sempre contribuiu, que eu conheço há muitos anos, ou que eu trabalho desde a minha formação, desde que eu me formei com essa pessoa, e a gente leva para o lado pessoal. Isso é uma característica muito negativa do gestor, levar as coisas para o lado pessoal. Ele tem que ter essa imparcialidade, ele tem que buscar atender a todos, né, de uma forma muito democrática, muito dialógica, para não favorecer um grupo em prol de outro, favorecer um professor, favorecer um técnico. Por quê? Porque você vai criar conflitos pessoais, interrelacionais dentro da instituição. Então, é importante que esse perfil, essa característica desse líder, desse gestor, seja uma característica de imparcialidade, que ele possa fazer da mesma forma para todos, usar as normativas, usar a legislação para atender
a todos sempre, né? E de uma forma muito democrática, ouvindo todos, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de falar sobre a escuta pedagógica. Essa escuta pedagógica é você ouvir realmente o que as pessoas querem te dizer, que nem sempre conseguem falar, ou que nem sempre a compreensão é clara. Então, o gestor também precisa ter essa compreensão, uma escuta mais aguçada, para atender e para ouvir todos que estão ali dentro da instituição. E também, uma outra característica dele é ser articulador e comunicativo. O gestor precisa se comunicar muito bem, a comunicação tem que ser clara, a comunicação ela tem que chegar, né, para aqueles que precisam ouvir de uma forma clara, objetiva, sem enrolations, né, sem ficar enrolando, sem ficar buscando, né, alguma coisa que possa explicar o que você quer dizer. Não, não. O que eu quero dizer é isso, porque isso tem uma legislação que ampara e eu devo, então, fazer dessa forma. E eu busco que todos façam da mesma forma. Então, essa comunicação clara, uma comunicação, né, transparente, uma comunicação sem resíduos nenhum que possa interferir nesse processo de entendimento de uma forma muito clara, e também essa forma articulosa do gestor, no bom sentido, é que ele consiga articular, né? Veja bem, se você estiver numa escola pública, você precisa ter uma articulação muito boa com a Secretaria de Estado ou Municipal de Educação. Se você estiver numa escola particular, você tem que ter uma articulação muito boa com os mantenedores dessa instituição. Então, é importante que essa forma de articulação traga benefícios para dentro dessa instituição. E aí a gente vai discutir agora um pouquinho sobre o papel desse gestor dentro desse contexto, dessas características que nós trouxemos aqui, né? Então, olha, considera a necessidade de aprender sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o contexto e o ambiente caracterizado por forças contraditórias. Esse é o papel do gestor, né? Aquilo que eu te falei sobre a escuta pedagógica, sobre o entendimento, sobre entender o que realmente os seus, né, a sua comunidade deseja, aquilo que é melhor, e que você consiga, então, de uma forma muito clara e objetiva, se fazer compreender. Estar atento para adaptar-se e verificar a necessidade de inovação. O tempo todo, as nossas instituições precisam pensar na inovação. As coisas vão, no mundo de hoje, com a globalização, as coisas correm muito rápido. A verdade deixa de ser verdade de um dia para o outro. Um remédio, uma doença deixa de não ter mais cura de um dia para o outro, porque apareceu um novo remédio. Em todos os contextos, saúde, educação, a inovação ela é necessária, inovar as nossas metodologias, inovar as nossas formas de trabalho. Isso é muito importante no dia de hoje. Trazer a inovação para dentro desse contexto é importante para que a gente possa formar, né, alunos que tem um conhecimento muito maior, muito mais abrangente. Prioriza a gestão democrática, valorizando os colegiados e as instituições auxiliares. É muito importante entender a importância dos colegiados dentro da instituição. Os colegiados é a força motriz que você tem para tomadas de decisões. Então, quando você tem esse perfil e essa característica mais democrática e que você busca articular com os colegiados da instituição, seja a associação de pais e mestres, seja o colegiado de professores, os conselhos, né, conselho de professor, seja o nome que se dá a esse grupo de pessoas que estão ali se formando para ajudar a tomadas de decisões, que você, então, seja muito mais democrático, ouvindo, né, que tenha essa gestão mais democrática. Pratica o autocontrole e a determinação sem deixar de ser flexível. Veja bem, a gente fala isso nos planejamentos, né, quando a gente vê nas disciplinas de didática, de prática, sobre como deve ser o planejamento, ele deve ser algo flexível. Mas isso não quer dizer que você também não tenha tomadas de decisões
que norteiam e que avaliem todo o processo para que você possa realimentar o seu planejamento e as novas tomadas de decisões. Então, esse gestor, o papel desse gestor aqui é ter, né, fazer com que ele pratique esse autocontrole das coisas, porque nem sempre aquilo que estava no planejamento, nem sempre aquilo que você estava pensando realmente é a melhor forma. É aquilo que o seu grupo, a sua comunidade acha que deve ser. Então, ter essa flexibilidade, se autocontrolar e ter essa flexibilidade, ela é necessária para que as coisas caminhem da melhor forma possível, para que essa gestão, né, seja de uma forma muito mais prazerosa dentro da escola. Aceite os novos desafios com disponibilidade, o que influencia positivamente a sua equipe. Então, a equipe precisa de um gestor que tenha disponibilidade para ela, de um gestor que realmente possa ajudar ela nessas tomadas de decisões. Percebe que tudo está em pleno movimento. Acabamos de falar isso, o mundo globalizado, tudo está em constante movimento e transformação, e que precisa também ficar atento à sua constante atualização. Então, as coisas mudam muito, as verdades mudam muito, e aí é importante esse gestor se atualizar nesse contexto e ser flexível, mudar quando necessário, não ser de uma forma tão autoritária, tão intransigente, que não mude a sua própria percepção das coisas. É geralmente empreendedor e que empenha-se em manter o entusiasmo da equipe. O bom gestor, né, uma das características, né, do papel desse gestor é ter esse entusiasmo, não desanimar. Esse tempo eu estava falando com um gestor e ele pegou e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, porque eu tenho intimidade, sou amiga dele. Ele falou: eu vou falar uma coisa, mas eu não gostaria que saísse daqui. Eu ando tão desanimado, mas a minha equipe não pode saber, né? Então, isso é importante, porque o desânimo também contagia, tanto quanto o ânimo. Então, é importante que o gestor esteja sempre entusiasmado dentro da sua instituição, oferecendo essa motivação. A motivação é algo interno e eu só consigo externar a partir do momento que eu realmente estou motivado. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, é importante esse gestor ter essa motivação e motivar sempre a sua equipe na questão da participação. Então, eu trago algumas formas de exercer essa liderança, né? Existem, e aí eu sempre falo, tem o que é certo, não sei, o que é errado, eu não sei, depende de cada um, e depende, né, da forma como cada um atua, e as consequências disso é que vai falar, né, se vai dar certo ou não. Mas, bem, nós temos um tipo de gestor que é aquele coercivo, é aquele que está sempre punindo, é aquele que ele é tão legalista, que não tem nenhuma flexibilidade, que está buscando sempre punir, né, os erros da pessoa, valorizando sempre os erros do outro, é aquele que às vezes deixa de ter essa percepção necessária dentro da instituição. E nós podemos ter também aquele que é o utilitário, é aquele que vai fazendo tudo, que não busca as parcerias, é aquele que se utiliza das oportunidades. E temos um que é aquele que é baseado em princípios, na moral, né? Ele tem a sua moral, ele tem os seus princípios e todas as suas atitudes, toda a sua ação é baseado nos princípios éticos, morais da própria concepção, tá certo? Então, os gestores, eles têm várias atribuições que a gente já tem discutido, atribuições administrativas, pedagógicas e disciplinar. Falamos isso na aula passada, então é só um reforço aqui. Quanto às atribuições administrativas, ele é que vai responder por todos os aspectos administrativos da instituição,
toda a documentação que sai da instituição, ele responde pelos termos, pelos papéis de responsabilidade financeira, de patrimônio, de funcionalidade administrativa da escola, documentação, responsabiliza-se pela matrícula, responsabiliza-se pelos documentos da escola. Vocês sabem que a instituição ela precisa, né, ser reconhecida, aprovada, sempre ter o reconhecimento, visita técnica. Então, ele é o responsável por tudo isso, quanto às suas atribuições administrativas. Por isso que nós falamos, tem escolas que trabalham com diretor e vice-diretor para dividir um pouco todas essas tarefas, porque não basta, não tem só o papel administrativo, ele também tem o papel pedagógico, que orienta, assina os resultados das deliberações em diversas reuniões colegiadas, como as do plano político-pedagógico anual da escola, todos os aspectos pedagógicos da escola, ele também é responsável. Ah, mas a minha escola tem coordenador, muito bom, que bom. Mas ele é responsável por esse coordenador. Ele é responsável por tudo que acontece dentro da escola, também nos seus aspectos pedagógicos, os planejamentos, projetos que se desenvolvem dentro da escola, toda essa concepção pedagógica, ele também é responsável. E disciplinar, que é aquele que lida com os problemas de abstencismo, substituições desses profissionais, lidam com as desavenças dos servidores, ocorrências diversas de aluno, contratação. Ele também é responsável, né, pela sua equipe, pelos funcionários daquela instituição, ele também é responsável por tudo aquilo que acontece dentro da escola. Então, veja, não é pouco o papel desse gestor, mas é um papel muito importante porque ele é a cabeça da instituição. Sem ele nada acontece, não há uma coordenação, não há uma meta, não tem meta para se alcançar. Então é muito importante o papel do gestor dentro dessa escola, dessa instituição. E qual é o papel da tecnologia dentro de tudo isso que a gente está discutindo aqui nessa aula? Então, a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação torna-se um grande desafio que necessita ser superado ainda nos dias de hoje, no mundo tecnológico que nós vivemos, ainda precisamos superar todas as dificuldades, né, todos os medos que não só nós, enquanto gestor, mas toda a comunidade interna da escola, né? Para isso, os gestores necessitam de quê? De atualização, de formação continuada. Então, com essa entrada muito forte das tecnologias dentro das instituições, é necessário que esse gestor busque atualizações. Hoje nós falamos de todo um sistema tecnológico dentro da escola, não se faz mais a matrícula da escola naquele papelzinho. Hoje é tudo, né, é por meio da tecnologia, tudo está sistematizado, e aí nós precisamos também conhecer esses sistemas digitais para que a gente possa se adaptar, se adequar da melhor forma possível. Então, no mundo de hoje, a gente observa o uso de aplicativos como o WhatsApp, necessário, né, por grupos dos funcionários, dos servidores da instituição, porque é ele que vai possibilitar uma comunicação mais rápida, uma comunicação, né, mais clara. É lógico, eu sempre falo isso, e todos nós temos vários grupos, e a gente fala, olha, vamos parar de dar bom dia, não é para ficar, manda mensagenzinha. É um grupo de trabalho. O que as pessoas ainda não têm é essa questão de que há grupos pessoais, grupos de coleguismo, grupos de familiares, vários grupos. Mas aqui nós estamos falando de grupos de trabalho. O grupo de trabalho é realmente para que a comunicação seja de forma mais rápida. E aí eu tenho um exemplo, desse tempo atrás, de um curso que nós oferecemos, e aí eu tinha uma responsável dentro do grupo que falou, não, eu não quero usar o WhatsApp, eu vou usar só e-mail. E eu falei, não, e agora a gente tem que colocar dentro dos editais, olha a importância. Por quê? Porque é uma forma mais rápida, porque nem sempre um cursista abre e-mail todo dia, e
porque isso é cultural, a gente ainda não tem esse hábito, nem todo mundo tem o hábito, então é necessário ter outras formas, não só o e-mail, mas outras formas, e o WhatsApp ainda é uma das formas mais rápidas de comunicação. Esses aplicativos permitem solucionar problemas de salas de aula, de intervalo escolar, de horário de entrada e saída de alunos, entre outros grupos de do WhatsApp dos pais, dos alunos com o professor. Então, isso tudo, a administração da escola, o gestor da escola precisa buscar sensibilizar todo mundo para trabalhar dessa forma, né? Essas tecnologias digitais, elas aumentam a velocidade de transferência de informação, como eu te falei, é muito rápido tudo, né? De cumprimentos de meta, porque você consegue cobrar, olha, faltou fazer isso, você precisa fazer tal coisa, você tem que trazer os resultados da melhor forma possível. Então, você vai fazendo com que as pessoas cumpram as metas buscando as próprias tecnologias. Apoio nas secretarias da escola, entre outras finalidades do processo de gestão e da administração escolar. Os gestores, eles devem mediar o uso das tecnologias, assim como devem também utilizá-las para a própria formação, pois, segundo Vieira, Almeida e Alonso, o papel do gestor não é apenas de prover, de oferecer condições para o uso efetivo das tecnologias em sala de aula, mas sim que a gestão dessas tecnologias implica a gestão pedagógica, administrativa do sistema tecnológico e informacional. Então, a gente, enquanto gestor, nós temos que oferecer, de dar oportunidade dessa sua equipe, da sua comunidade, poder ter essa informação mais rápida, de cumprimento das tarefas, de fazeres, e utilizar isso também com a própria formação, porque hoje nós estamos no mundo tecnológico, onde o acesso à formação continuada é muito grande, e é um dos papéis da gestão é buscar oferecer e, né, incentivar, motivar, sensibilizar toda a sua equipe para participar desse processo. As tecnologias digitais, elas representam o que? A atualização e um alinhamento da educação com a sociedade moderna. E são mais do que meros instrumentos tecnológicos implantados na escola. Elas podem ser vistas como uma nova metodologia de ensino, né, do ensinar e do aprender. A gente vê isso, né, ainda, professores falam, não, eu não gosto, eu não me adapto à tecnologia, eu não sei, eu não gosto, eu tenho medo ainda de ligar tal coisa. A gente precisa sensibilizar mais, porque nós estamos num mundo moderno, um mundo que exige muita tecnologia, que a informação chegue muito mais rápido, que a formação seja muito mais rápida, e o gestor é aquele que faz, que articula, lembra lá que nós falamos no começo da aula sobre o papel do gestor, de articular a característica dele, e ele é quem vai articular tudo isso. Então, os gestores escolares exercem papel importante na implantação dessas práticas digitais com as novas abordagens de ensino com os recursos tecnológicos. O papel dele é de articulação, o papel dele é de oferecer, de implantar práticas, né, melhores práticas dentro da instituição, para que todos possam fazer todo esse trabalho, tá? Então, aqui é uma reflexão que eu gosto sempre de trazer para fazer a gente pensar um pouquinho, né? O que o diretor da escola deve fazer para gerar mudanças nas organizações educacionais de forma colaborativa? O que vocês acham qual que o professor deve fazer? Que ações esse gestor deve ter para que essas práticas sejam mais colaborativas dentro da escola? Que não seja um trabalho tão individual, mas um trabalho muito mais colaborativo. Como que é possível engajar a equipe de professores, uma vez que, sem o compromisso deles, será muito difícil implantar inovação dentro da instituição? De que forma que nós podemos fazer isso? Por meio dessa sensibilização, por meio do compromisso, por meio do incentivo. Isso é importante. Então, o gestor ele precisa oferecer, né, da melhor forma possível,
práticas condizentes com esse mundo moderno, ele precisa oferecer formas de incentivo e de motivação, ele precisa valorizar as tecnologias dentro da sua instituição. Então, aqui, né, para a gente ir fechando o nosso trabalho, o sucesso, né? Olha só, o sucesso ele vai depender, e o sucesso desse gestor vai depender muito, primeiro, da liderança, e que essa liderança ela seja compartilhada e democrática. O sucesso de uma boa gestão é fazer com que todos participem desse processo, todos são responsáveis, ou todos são corresponsáveis por tudo aquilo que acontece de bom e de ruim dentro da escola. Então, a gente quer que sempre aconteça coisas boas, mas todos são responsáveis. Responsáveis pelos seus projetos, responsáveis pela sua sala de aula, mas também responsáveis pelo sucesso da gestão. Então, a liderança precisa ser sempre democrática, dialógica e compartilhada para que esse sucesso seja alcançado. Um outro ponto, um ambiente participativo, onde todos tenham liberdade de participar, onde todos gostem de participar, onde todos tenham prazer de participar. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, um técnico meu, e eu estava falando sobre isso, que a gente quer oferecer um ambiente tão adequado, um ambiente tão prazeroso, para que as pessoas que vão passar o maior tempo da sua vida dentro desse ambiente, é que esse ambiente seja um ambiente limpo, arejado, adequado, gostoso, onde possa haver essa colaboração entre todos, que ninguém fica aí buscando puxar o tapete do outro, que haja esse ambiente participativo, onde todos tenham esse prazer. E, principalmente, diálogo e clima de confiança. Ninguém trabalha num lugar que não haja confiança uns nos outros. Então, é muito importante o diálogo dentro dessa instituição. Como eu disse, a escuta pedagógica, uma escuta, um diálogo, que o clima seja um clima gostoso, prazeroso, significativo, um clima de confiança. Então, tudo isso vai favorecer ao sucesso dentro da escola, para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível. É difícil? Não, não é. O que nós precisamos é de um bom líder. E como que eu acho esse bom líder? Esse bom líder tem que ter todo um perfil para que ele possa. E tem. Nós temos professores que são extremamente gostam de conversar, são comunicativos, eles interagem, ele escuta, ele participa, ele faz boas propostas, ele vai atrás, ele articula, e aí, então, isso já demonstra no seu fazer, do seu dia a dia, que esse profissional tem um perfil de gestor, certo? Então, encerramos nossa aula de hoje, desejando para vocês que vocês encontrem os gestores que estão escondidos dentro de vocês, para que vocês isso aflorem um pouco mais, porque quem sabe no futuro é você que estará lá na nossa gestão, tá bom? Um grande abraço a todos.